Bom dia, Manu. Bom dia. Ainda dormindo, Manu? Oi? Ainda dormindo? Não. Teve aula mais cedo? Sim. De quê? Qual a disciplina que você teve aula? Oi, tio. Oi, Laércio, tudo bem? Bom dia. Que silêncio. O pessoal tá chegando agora, né? Tio, foi mal pegar no celular aqui. Parei, É. tio, sério, desculpa. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Vinícius. Hoje nossa aula lá vai ser uma continuação da aula passada. Nós vamos trabalhar com os movimentos separatistas, tá bom? Bom dia, João Vitor dos Santos Carneiro. Deixa eu ver se chega mais alguém. Você estava na aula pela manhã, Vinícius? Qual era a aula? Você estava antes dessa? Nenhuma, né? Matemática básica. Matemática básica?
quantos alunos tinha nessa aula? Tu lembra? Uns 10, 12? Não reparei. Esperando o pessoal chegar, agora que tem 7. Porque o pessoal tá atrasado, o pessoal tá tudo atrasando, né, tio, essa aula? Não era para acontecer isso, né? Vai ver se esqueceram que logo após a aula de matemática básica teria a sua. Na verdade, nem logo Aí após, eles João. esqueceram lá. É 15 minutos depois, né? 20 minutos depois que a gente tem um intervalo. Dava tempo. Eu acho que o problema é o intervalo. Aí a galera vai fazer um lanche, né? E aí acaba... É o pessoal aí, tio, que fica aí embaixo quando toca intervalo, fica bebendo água e no banheiro. Isso. Exatamente. Aí eu vou pedir que o pessoal que está chegando agora coloquem os livros, né? Próximo. A gente vai usar um pouco do livro hoje também, tá bom? Tem alguém aqui que ainda não conseguiu enviar a avaliação? João, você conseguiu enviar a avaliação de março, atividade domiciliar de março? Ô, João, eu? Você, João Carlos? Não, ainda não. Não, né? A de Tô março, terminando ainda. tá. A de março você pode enviar pelo Fui lavar. não, pelo AVA. Para você enviar, só se você enviar juntamente com a de maio. Eu me refiro à de março. Você já enviou? Aquela primeira atividade domiciliar? Não. Mas você já fez? Não, nem fiz essa aí de março, não. É bom fazer, tá? É bom fazer e enviar. Tá bom? Se possível, Eu tive uma dúvida. porque assim, o prazo que eu tô recebendo é até hoje às 4 da tarde, as provas de maio. E aí depois só pelo Agenda Edu. Então a de março, João Carlos, envia pelo Agenda Edu, tá bom? Tá bom. Para que eles possam me entregar. E essa de março e essa de maio agora, a última, tenta enviar até hoje à tarde, tá bom? Para que eu possa adiantar as correções e possa colocar as notas de vocês. Tudo bem. Oi, Vinícius. Você queria falar alguma coisa? É porque provavelmente até a próxima semana a gente deve estar acabando esse livro. Falta só pouquinho, né? Sim. Aí eu quero saber como é que vai ficar. A gente vai ter que pegar o livro 2. Como é que vai ser? Não, ainda vai demorar um pouquinho a gente terminar esse livro, porque a gente ainda vai ter umas 3 aulas, eu acho, até a gente terminar, tá bom? Porque como a gente está usando 2 capítulos, um capítulo, 2 aulas, não é? Assim que a gente está fazendo, um capítulo, 2 aulas, não é? Então a gente ainda tem o capítulo 10, não é? Já temos o capítulo 10, as independências da América Espanhola. Vai dar umas 2 aulas, aí a gente tem avaliação, aula de revisão, né? Dá umas 3 aulas ainda, então são umas 3 semanas, tá bom? Então, só depois dessas 3 semanas que a gente vai, talvez, iniciar o livro 2. Então, até lá, eu creio que já tenha se resolvido essa questão do livro, tá bom? Olha só, a gente vai continuar, a gente vai começar, na verdade, porque nosso horário ele já bateu 10 minutos, né? Que a gente está esperando o pessoal chegar. Estou esperando mesmo, só para ver se dava menos 10 pessoas a nossa aula. Nossa, eu gostei desse desenho atrás, mano, ficou muito legal. E aí a gente vai iniciar aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês do meu livro primeiro, tá bom? E aí depois a gente vai para o slide. Eu vou para o livro porque tem um texto de abertura do capítulo que a gente não leu na aula passada, porque ele fazia mais referência aos movimentos separatistas.
E aí eu deixei para essa aula de hoje, tá bom? Aí eu queria que alguém se voluntariasse para ler conosco, para ler, e aí a gente dá início a esse tema, né? Que é o movimento separatistas, tá bom? Quem se Eu habilita? leio. Lê, João. Os Inconfidentes de Minas Gerais haviam sido condenados pelo crime considerado o mais hediondo entre todos da legislação, o de lesa majestade, Lesa. o de lesa, foi mal. Isso. A cerimônia tinha como objetivo didático apavorar os assistentes para que lhes ficasse gravado na memória o exemplo do que poderia ocorrer caso se insurgissem contra a monarquia portuguesa. Daí os requintes de crueldade com que era montado. Complementarmente, Complementarmente, os bens do insurreto eram sequestrados. Sua moradia poderia ser demolida e sobre o chão espalhado sal, para que no futuro só ervas daninhas conseguissem brotar naquele sítio. Os ritos condenatórios simbolizavam a eliminação cabal do condenado do rol de vassalos portugueses por haver conspirado contra o monarca supremo. O escopo pedagógico desses rituais ainda previa o escortejamento do condenado, cujas partes seriam espalhadas em pontos estratégicos da cidade, para que um maior número possível de pessoas tomasse conhecimento do fato. Esse aqui é um texto do Niceu Cavalcante, né, no livro O Rio de Janeiro Seiscentista, Vida e a Construção da Cidade, das invasões francesas até a chegada da corte. Esse trecho, ele mostra todo o cerimonial que envolvia, né, a punição para aqueles que se insurgissem, se rebelassem contra a monarquia portuguesa, mas também a monarquia espanhola, outras monarquias também tiveram atitudes parecidas com aqueles que eram considerados traidores, né? O nome lesa majestade tem significado, tá? De traição à coroa, tá? Lesar é você prejudicar, né? Nesse caso, era um crime, era um dos mais gravíssimos, por isso que a condenação era uma das condenações mais chocantes da época, né? A gente vai ver que havia um ritual bastante, vamos dizer assim, complexo, mas não bastante arquitetado para, de alguma forma, demonstrar o quanto que esse insurreto era maldito, né? Por ter se insurgido contra esse que é visto como o enviado de Deus à Terra, que é o rei, né, do Estado absolutista. E se insurgir contra o domínio dessa monarquia era se insurgir contra o rei ou contra a rainha. Então, por isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje de que forma esses insurgentes eles eram tratados quando eram pegos, né, em traição. Então, aqui no texto, é possível a gente perceber o seguinte, que se tentava manchar a memória dessas pessoas a ponto delas serem totalmente apagadas, né, do meio do qual elas viviam, né, que é justamente ser súdito do reino português, né? Então, a condenação ela era feita de vários momentos, né? Você tinha a tomada dos bens do considerado traidor, a moradia dele era demolida e muitas vezes se espalhava sal para que não crescesse nada ali, e depois o corpo dele era supliciado, né, penitenciado.
em verdadeiro atos, muitas vezes atos de fé, né? Era uma coisa que era aberta ao público, tá? A gente fica imaginando que fosse algo escondido do público, né? Como, por exemplo, a gente vai ver nos países, nas ditaduras militares do século XX, a gente tem esses requintes de crueldade para quem se insurgia contra o sistema. Mas muitas vezes esses requintes, né, de crueldade, eles eram feitos em locais fechados, no privado, né? Muitas vezes as pessoas não chegavam nem a encontrar o corpo da pessoa, né, do seu ente querido que se insurgiu contra a ordem pública, o status quo, né? Nesse período aqui, século XVIII, que a gente está falando aqui, os Inconfidentes de Minas Gerais, toda essa punição a quem se insurgia contra a monarquia era feito como algo público, tá? Então, as punições físicas, o esquartejamento, tudo isso era feito a céu aberto, em praça pública, para as pessoas verem, e o objetivo era que as pessoas vissem, para que elas se apavorassem e pensassem duas vezes antes de cometer o mesmo ato, tá? Então, eu trouxe esse texto aqui, eu quis abrir nossa aula com esse texto para mostrar de que forma era tratado aqueles que se insurgiam contra a monarquia ou eram considerados traidores. Isso aqui vai servir para a gente entender, né, a figura de Tiradentes, por exemplo, que é uma figura bastante conhecida, né, dentro da história do Brasil, como um daqueles que se insurgiram contra os desmandos aí da coroa portuguesa. Tá? Mas só para você ver o nível aqui que o texto chama, o nível de crueldade, né, do castigo que essas pessoas eram submetidas. E era um ritual pedagógico. O objetivo era mostrar o que aconteceria caso outra pessoa se insurgisse. Tá bom? E era algo público, era aberto. Isso é uma característica marcante do período. Tá certo? Alguém queria fazer algum comentário que achou interessante aqui nesse texto? Alguma coisa que eu não tenha visto, que vocês queriam apontar? Pedro Henrique, Gabriel, Brandão. Não, tio, tudo certo. Tudo certo, né? Então, eu abri o texto falando sobre Inconfidência, porque a gente hoje vai falar sobre os movimentos separatistas, né? E aí eu vou fechar aqui novamente o meu compartilhamento de tela. Vou fechar aqui rapidinho. E aí a gente vai trabalhar justamente esses movimentos que tinham como objetivo se emancipar de Portugal, em relação a Portugal. Tá bom? Eu vou novamente aqui abrir o compartilhamento de tela, só que dessa vez com o nosso slide, para a gente fazer um pouco uma revisão do que a gente trabalhou na aula passada. Tudo bem? Então, quem não... Alguém faltou na aula passada? Acho que eu. Você, né? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre os movimentos de revolta que aconteceram na colônia, na América Portuguesa, né? E aí a gente... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em slide. Estão conseguindo perceber? Tá dando para ver? Sim. Tá. Aí a gente começou falando sobre os primórdios, né, dessas revoltas. Então, a gente viu, por exemplo, que o contexto que nós estamos aqui é o contexto da América Portuguesa e do sistema colonial, né? Então, qual era a situação? Só para a gente revisar. A situação era justamente de domínio, né, de Portugal, que era a metrópole, sobre a América Portuguesa, e do qual a América Portuguesa era apenas um negócio da coroa, né? Isso que a gente estava explicando na aula passada. Ou seja, a América Portuguesa, ela utilizava... a metrópole, Portugal, utilizava o padrão mercantilista,
que é o padrão de comércio, né, de sistema comercial do período moderno, justamente para explorar as riquezas das colônias, né, na América. E o modelo de exploração baseava-se no monopólio comercial sobre essas regiões, né? Então, essa é a situação que a gente vai chamar de situação exploratória, né? Aí, no caso, a metrópole, ela dava produtos manufaturados, disponibilizava sujeitos escravizados e, em compensação, a colônia dava produtos mais rústicos, né? Matérias-primas, produtos tropicais, metais preciosos, que depois seriam transformados em produtos refinados pela metrópole. E aí, os produtos manufaturados são sujeitos escravizados, de forma que a relação aqui era uma relação desigual. A metrópole sendo sustentada aí pela colônia, certo? Então, essa é a relação que a gente trabalhou. Esse cenário de exploração, como eu tinha dito na aula passada, vai gerar os movimentos de contestação, né? Os movimentos de insatisfação. Então, a gente viu, a partir desse texto aqui do Ariano Romeiro, né, que, de um lado, estavam os movimentos nativistas, que tinham por característica, né, se identificar com o local, né, mas era mais uma reação de tentar amenizar, no caso... Oi, quem está falando comigo? Gabriel? Oi, Gabriel. Você está com algum problema? Deixa eu ver aqui. Gabriel, eu não tenho certeza, tá? Sobre o poliedro não funcionar. Mas, de qualquer forma, amanhã é sábado, né? Então, a princípio, não tem nenhum problema, tá certo? Eu não fui informado que ele não vai funcionar, mas, por exemplo, quem ainda tiver alguma atividade para me mandar, me envia até hoje, tá bom? Então, a princípio, isso não vai interferir em nada em nossa programação, tá bom? Então, de um lado, a gente tem os movimentos nativistas, caracterizados pelo caráter local imediato, certo? E, de outro lado, a gente tem os movimentos emancipacionistas, que são os separatistas. São aqueles que visam, de fato, emancipar-se de Portugal. São os dois movimentos que a gente viu, né? Durante, vamos dizer assim, a nossa aula, os movimentos que a gente estava olhando. Então, o que levava exatamente esses movimentos a se organizarem? Era a insatisfação das elites locais aos desmandos das autoridades centrais, a insatisfação popular à situação de exploração, né? Praticamente são esses dois movimentos aqui que vão levar à organização, né, dessas revoltas, né? Por exemplo, aqui na revolta, na conjuração dos alfaiates, a gente vê aqui nesse trecho, né, que é um trecho de uma devassa, ou seja, uma investigação que foi feita pelo desembargador na época, dizendo o seguinte: por ouvir dizer constante notoriamente que se projetava fazer um levante nesta cidade com saque assassinos para se estabelecer um governo democrático, livre e independente, né? Então, aqui a gente vê que nessa conjuração o objetivo era se desvencilhar do absolutismo monárquico e montar uma espécie de república, né? Um governo livre e independente. Isso na conjuração baiana, né? Chamada também de conspiração dos alfaiates, ou revolta dos búzios também, tá bom? Então, aqui são algumas dessas insatisfações que a gente vai ver nesse momento. Aqui só revisando, tá bom? Para a gente ir para a parte mais interessante. A ideia de base econômica. A gente viu que era a mão de obra escrava, a principal base econômica de toda a colônia nesse período, que vai do período colonial até o primeiro reinado, né, segundo reinado.
A gente tem a mão de obra escrava como a estrutura de sustentação da economia, embora a gente tivesse outros produtos, né? Mas a mão de obra escrava era a principal ferramenta econômica da época, né? Aí eu mostrei para vocês esse gráfico, que ele está disponível também na Fundação Getúlio Vargas, né? Sobre vamos dizer assim, a evolução do tráfico de escravos no Brasil. Isso aqui vai ser interessante para a gente pensar os movimentos escravistas, né? Os movimentos escravistas, os movimentos abolicionistas, os movimentos de revolta contra a submissão, a escravidão, né? A exploração em que viviam os africanos que chegavam em navios negreiros aqui na América Portuguesa. Por que eu chamo América Portuguesa? Porque nessa época a gente não tinha muita noção de Brasil, tá bom? Nem se usava esse nome Brasil para se referir a todas as regiões que existiam aqui. Por exemplo, por volta do século XVIII, existiam vários estados. Existia, por exemplo, o estado do Brasil, existia o estado do Grão-Pará e Maranhão. Né? Não, o estado do Grão-Pará e Maranhão não era Brasil, tá? Fazia parte da América Portuguesa, mas não era o estado do Brasil. Então, por isso que é mais apropriado a gente usar o termo América Portuguesa do que pensar o Brasil nesse período. O Brasil ainda era um projeto bem embrionário nesse sentido. Mas voltando aqui, só para a gente deixar enfatizado, o Brasil o Portugal e a própria América Portuguesa foram os que mais fizeram tráfico, que mais trouxeram pessoas escravizadas em navios negreiros, né? Então, 5.848.000 é a estimativa de pessoas que vieram escravizadas para a América Portuguesa, tá? E para as colônias de Portugal, certo? Então, para você ver, né, como essa era a principal mão de obra, ou a principal mão de obra, a principal base econômica dessa coroa. Aí vem aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, aquela tabela, na verdade, mostrando essas diferenças aí entre os dois movimentos que a gente estudou, né? Então, na aula passada a gente estudou os movimentos nativistas. E aí a gente tem que lembrar que eles eram movimentos que eram motivados por questões políticas e econômicas, que buscavam diminuir a situação de exploração na colônia, né? No caso, a exploração feita pela metrópole, mas que tinha pouca relação com o sentimento ou valorização de uma cultura local, ou uma ideia de nacional, ou uma ideia de pátria, tá bom? Não existia ainda essa ideia, que era muito mais visto como um local, um negócio onde você estava explorando, do que exatamente sua casa, sua pátria, pelo menos não para os portugueses. E eles não buscavam, esses movimentos nativistas, eles não buscavam promover independência. Essa é a principal questão aqui. O que eles buscavam era amenizar a exploração da coroa em relação ao seu trabalho, aquilo que eles produziam, porque boa parte ia para a coroa, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Não, de boas. De boa, né, Manu? Então, aí depois hoje, né, a gente vai ver um pouco sobre os movimentos separatistas. E qual é a característica deles? Eles são movimentos também que têm questões políticas e econômicas envolvidas, aí interesses políticos e econômicos dos atores que estão envolvidos aí nessa trama. E também buscava eliminar a situação de exploração colonial. Só que aqui a gente já tem a ideia de um sentimento de valorização da cultura local. Embora a gente não possa dizer ainda que existisse um sentimento de valorização de uma nacionalidade. Eles estavam tentando proteger a localidade, né? Tentar emancipar aquela localidade. Mas eles não estavam pensando na ideia de construir um Brasil, por exemplo. Bom, eles buscavam romper com a metrópole, mas eles buscavam romper
né, apenas aquela região, não toda a América Portuguesa. Não havia esse sentimento nacional de pensar, o Brasil, vamos libertar o Brasil, vamos tornar o Brasil independente. Nada disso. Se a gente for olhar aqui os movimentos separatistas, cada um estava tentando mudar ou revolucionar a situação dentro da sua localidade. E aí a gente viu alguns movimentos nativistas, como o de Aclamador Bueno, só que aqui, gente, eu cometi um erro, tá? Eu coloquei aqui Vila Rica, mas não é Vila Rica, tá bom? É São Paulo, é a Vila de São Paulo, tá certo? Vila Rica é outra coisa, não tem nada a ver aqui, tá bom? Só para a gente fazer essa correção. É em São Paulo, tudo bem? Não é em Vila Rica, porque Vila Rica fica em Minas Gerais, certo? Se bem que na época, né, era São Paulo, mas não é exatamente em São Paulo, ou não é exatamente em Minas Gerais como conhecemos, tá bom? Esse movimento a gente viu que foi causado por discordâncias em relação à escravidão, tá bom? A gente viu aí que a metrópole via a escravidão como algo benéfico e os paulistas não, e aí isso desencadeou aí vamos dizer assim, uma espécie de conflito entre eles, mas que no fundo não deu em nada, né? Vamos dizer assim, não levou-se adiante. Depois a gente tem uma conjuração chamada Revolta contra Mendonça Furtado, ou Conjuração Nosso Pai, que tinha a ver com as insatisfações relacionadas aos senhores de engenho de Olinda. Tá? Então, aqui a gente vai ver um outro movimento agora em Pernambuco, né? Que estava insatisfeito com a administração central. Tá? Outra é aqui no Maranhão, a Revolta de Beckman, né? Que tinha como principal, vamos dizer assim, problema, né? O descontentamento com a administração colonial e principalmente com a falta de mão de obra escrava e, ao mesmo tempo, a proibição da escravidão indígena. E aí havia um conflito tanto entre os comerciantes e proprietários rurais contra a administração colonial e também contra os padres jesuítas. E o objetivo era tentar mudar a situação de exploração que era feita pela Companhia de Comércio do Maranhão, né, que era acusada de comprar os produtos da colônia de maneira muito barata e vender para a colônia produtos caros de baixa qualidade. Aí a gente aí tem a figura de Manuel Beckman e Tomás Beckman, né, que vão liderar uma revolta que será desfacelada, né? E aí eles acabam sendo punidos e o Manuel Beckman é morto, tá bom? Isso aqui é um monumento que existe aqui em São Luís, ali próximo a Beira-Mar, para quem não estava na aula passada, né? Eu mostrei que foi construído para homenagear Manuel Beckman, né? A pirâmide de Beckman aqui, tá bom? Então aí a gente viu também a Guerra dos Emboabas. Isso aqui a gente viu ano passado, quando a gente estava trabalhando as minas, né, a produção de ouro. A gente viu que era uma guerra entre bandeirantes e emboabas, mas a questão ali era sobre quem tinha a exclusividade na produção de ouro, né? Essa guerra aqui ela vai ser importante para a gente entender o seguinte, que a partir do término dela, a gente vai ter uma expansão vamos dizer assim, das rotas auríferas e de pedras preciosas, porque os bandeirantes eles vão sair da região de Minas e eles vão adentrar ainda mais para dentro vamos dizer assim, para dentro do território, né, que hoje conhecemos como Brasil, e também ao mesmo tempo vai haver um maior controle como podemos dizer, o maior controle da coroa portuguesa em cima dessas regiões de comércio, de produção de ouro, né? E aí vai ter vários artifícios, eles vão criar instituições para tentar regulamentar essa produção de ouro e cada vez mais vai ser mais difícil você tentar burlar esse controle de impostos de arrecadação da coroa, né? Isso vai ser interessante para a gente pensar a conjuração mineira mais adiante, tá bom?
E a gente tem a Guerra dos Mascates, que eu mostrei também, que foi um conflito entre fazendeiros de Olinda e comerciantes de Recife, né, por conta aí da crise do açúcar, né, e por conta do calote dos fazendeiros do Recife, ou de Olinda, o que fez com que os comerciantes de Recife tivessem uma dívida imensa, né, com a Câmara de Olinda. Aí a gente tem uma briga tanto política aí, para ver quem tinha supremacia, né, dentro da capitania de Pernambuco, se era Olinda ou se era Recife, quem era a capital, e ao mesmo tempo os grupos dessas duas cidades, eles rivalizavam aí, tá? Entre eles. Então aí a gente vai ver que o jeito foi quando o que acabou, né, permitindo com que essa revolta ela se amenizasse foi quando Félix José de Mendonça foi colocado como governante de Pernambuco e ele vai tomar algumas medidas, né, para amenizar a insatisfação desses dois grupos rivais, um de Olinda, outro de Pernambuco, ou outro de Recife. E aí uma das saídas é colocar a administração a cada 6 meses em uma cidade diferente. É como se a gente fosse trazer para os nossos tempos, é como se a cada 6 meses a capital do Maranhão fosse alternada entre São Luís e Imperatriz, sabe? Então era o que foi que aconteceu lá. A cada 6 meses a capital de Pernambuco era alternada entre Olinda e Recife. Então foi uma das medidas aí para tentar solucionar essa rivalidade entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes de Recife. Bom, a gente teve também a revolta de Felipe dos Santos. Todas essas revoltas que eu estou falando até aqui são revoltas nativistas, tá? A revolta de Felipe dos Santos tem a ver com o aumento do controle sobre as Minas Gerais, né? E sobre Vila Rica, por exemplo. Então, isso vai levar à insatisfação dos mineiros. Percebam que em Minas Gerais ocorrem 3 revoltas, né? A Guerra dos Emboabas, a Revolta Felipe dos Santos e, por último, a Inconfidência Mineira. Isso é justificado porque vai ser a região que vai produzir maiores riquezas, principalmente após os achados das minas de ouro, né? Então, vai ser uma região de muito conflito aí devido a essas riquezas, tá bom? Ela também vai ser desfacelada e seus líderes serão mortos, né? É aí o caso de Felipe dos Santos. E ele seguiu essa mesma trama, a morte dele seguiu essa mesma trama que a gente viu no texto de abertura do capítulo, né? A revolta foi reprimida, os líderes foram mortos, enforcados, o Felipe dos Santos foi enforcado e depois o corpo dele foi esquartejado e colocado várias partes em várias partes da cidade, né, de Vila Rica. Cada um membro ficava para um lado, outro membro ficava para o outro, né? Isso como uma forma pedagógica de dizer que quem se insurgisse contra o mando da coroa receberia o mesmo castigo. E aí a gente chega nos movimentos de independência, né, que são os movimentos que vão buscar, né, a independência da região, da localidade. Eu trouxe aqui essa bandeira, Libertas Quae Serra também, que em latim, né, significa liberdade ainda que tardia, tá bom? Esses são alguns dizeres da bandeira da Conjuração Mineira e que até hoje é utilizada como bandeira do estado de Minas Gerais. Já tinham visto essa bandeira? Não. Não? Eu já tinha visto, mas não sabia o que significava. Tá, significa isso, né? Liberdade ainda que tardia, tá bom? Alguém aqui colocou alguma coisa no bate-papo? Tá, exatamente, significa isso, João Vitor. Liberdade ainda que tardia. E esses movimentos, como eu disse para vocês, eles serão movimentos que têm como principal objetivo conseguir se emancipar de Portugal. Emancipação em relação a Portugal, tá certo? Eu vou descompartilhar a tela aqui rapidinho de novo, tá bom? Para a gente ver quem está na nossa aula hoje.
Tinha 10 pessoas, né? Saiu um. Quem foi que saiu? Manu, Pedro, João, Laércio, Gabriel. Eu estou presente. Estou muito presente. Sim. Não lembro quem estava conosco que saiu aqui. Abram as câmeras de vocês, por gentileza, só para a gente fazer uma... O Gomes, foi o Gomes mesmo. Foi o Guilherme Gomes. Isso, só para a gente fazer aqui uma selfiezinha rapidinho. Uma selfie não, print, tá bom? Vou tirar aqui e vai acabar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Vamos ver se salvou aqui.